Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10, vamos ler do verso 25 ao verso 37. Lucas 10, do verso 25 ao verso 37. Nesta manhã estaremos estudando uma das mais belas composições do Evangelho de Lucas, a parábola do bom samaritano. Essa parábola só consta aqui no Evangelho de Lucas. Não está em Marcos, não está em Mateus e também não está em João. Por isso é bem distinto e o ensino desse texto é muito importante para as nossas vidas nesse tempo. Vamos ler a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhe nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos diante da Tua santa palavra nesta manhã. Rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender o Teu querer, a Tua vontade, e acima de tudo, ó Deus, possamos, ao sair daqui, viver, ó Deus, os Teus propósitos, viver, ó Deus, aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Rogo também, ó Deus, que o Senhor continue fazendo, ó Deus, esta obra misteriosa de suprir a necessidade de cada coração, de cada um dos irmãos que estão aqui acompanhando esta mensagem nesta manhã, estão acompanhando pela transmissão, ou que acompanharão, ó Deus, em outro momento de suas vidas. Eu sei, ó Deus, que esta obra é obra do Senhor. Por isso, ó Deus, eu rogo que Teu Santo Espírito use, ó Deus, a minha voz, o meu intelecto, as minhas emoções, para anunciar somente a Tua vontade. Eu rogo assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Nós já sabemos que os religiosos estão atrás de Jesus. Eles querem prová-lo de todas as maneiras. A parábola nos diz e nos remete a mais uma dessas provas. Um momento, então, que Jesus está com seus discípulos e esse perito, no caso, esse sacerdote, esse fariseu, pergunta para Jesus, então, como herdar a vida eterna? A pergunta parece ser muito interessante, mas a pergunta já traz em si um erro teológico muito forte, porque essa pergunta coloca a possibilidade de que eu e você podemos fazer alguma coisa para herdarmos a vida eterna. Como se isso estivesse na mão dos homens.
Jesus então dá uma resposta não respondendo. Jesus é mestre nesta arte de que as pessoas lhe perguntam e ele responde com uma pergunta. E pergunta para então esse levita: como você lê? Como você entende? O que está escrito na lei? O perito fala o texto maravilhoso do Antigo Testamento: ame o teu próximo, ame a Deus e ame o teu próximo. Jesus diz a ele então: está correto, você fez a palavra certa, você tem a palavra certa, você já conhece o Sagrada Escritura, então vai e viva isso. O perito então não queria sair dali como uma pessoa que tinha sido vencido por Jesus naquele debate. Então ele pergunta para Jesus: quem é então o meu próximo? Jesus então usa 3 personagens para esclarecer quem é o próximo. Aliás, são 4 personagens nesse texto. Ele usa um sacerdote, ele usa um levita, os 2 representando a lei e o povo de Israel. Usa então uma pessoa que está sendo assaltada e sofre os maus tratos, está jogada pelas ruas, e passa então um samaritano. Esse samaritano, ele para, olha e resolve então socorrer aquele homem. E ao socorrê-lo, ele vai, trata-o e tira de suas posses para ajudar aquele homem. Deixa-o numa hospedaria e ainda empenha a sua palavra como fiança de que qualquer despesa a mais ele irá ressarcir aquele hospedeiro. E é interessante isso, queridos irmãos. Essa parábola, ela é extremamente intrigante, ela é extremamente maravilhosa em seus ensinos, em sua abordagem que Jesus traz a essa resposta. Jesus, então, ele diz que a vida eterna, ela é algo que precisa ser vivida no jogo da vida. A vida eterna não é uma experiência para o pós-morte. A vida eterna, ela é já uma manifestação em vida, nos atos cotidianos e na rotina da vida. Nós sabemos que o sacerdote e o levita, eles estavam cumprindo os seus ritos religiosos, porque eles estavam do caminho, descendo de Jerusalém para Jericó. E Jerusalém está a 800 metros d'água, e Jericó é uma cidade que está abaixo do nível do mar, está a 400 metros, então eles estão descendo realmente. A gente sabe do texto que esses 2 religiosos, pode ser que eles acabaram de fazer um momento ali no templo, ou que eles vão realizar alguma obra em Jerusalém. Isso não fica claro no texto. Mas nós sabemos que eles têm os seus motivos pela lei para não ajudar este homem. Então eles criam autojustificativas, porque pela lei, se eles tocassem naquele homem que estava ali, eles ficariam impuros. Por isso então eles não tocaram naquele homem. Eles não deram atenção porque eles estavam cumprindo os seus ritos religiosos. Então, pela lei, eles estavam certos, mas pelo âmbito da vida, eles estavam errados, porque eles não socorreram aquele que precisava. Jesus usa então de um samaritano, um homem impuro, um homem que para os judeus era considerado impuro, um homem que não adorava a Deus como eles adoravam, um homem que nas terras deles cuidavam dos porcos, e para isso era uma abominação para os judeus. Mas este homem, que estava na rotina da sua vida, ele para e ele socorre aquela pessoa. E ao socorrer esta pessoa, além de socorrê-lo, ele também faz com que esse homem possa ter um período de descanso e de cuidados. Então ele não somente socorre, mas ele também ajuda na qualidade de sua vida.
E esse homem então empenha a sua palavra, porque se a pessoa não honrasse o pagamento dela, ela se tornava escrava daquele a quem ela devia. E ele empenha a sua palavra. E o texto nos sugere que esse dono dessa hospedaria acreditou nessa palavra. E acreditando nesta palavra, nos revela que o samaritano, o impuro, tinha crédito naquele local. Porque essa parábola nos revela que Jesus está exaltando aquele que age, não exaltando aquele que vive na esfera da religião, no âmbito da religião. Quero fazer aqui um parênteses aqui com os irmãos. Eu assisti aquela série Route 6 e eu fiquei impressionado com aquele filme. Não com a violência, eu já assisti filmes mais violentos do que Route 6. Eu pensei que a violência ia ser muito pior. Mas eu fiquei intrigado com algumas coisas. A primeira coisa que me deixou intrigado naquele filme foi o culto e a adoração ao dinheiro, a Mamon. A capacidade que eles tiveram a condição de criar um jogo e mobilizar 456 pessoas para jogar um jogo que eles iriam ganhar milhões. E eu fiz um paralelo nisso na nossa vida. Quantas e quantas pessoas estão se inscrevendo em BBBs, em fazendas e diversos outros reality shows, porque estão em busca de um dinheiro, de um prêmio. Eu me lembro que no último ano do ano que passou, do ano de 2020, a Mega Sena bateu um recorde no número de jogos. Nunca teve tantas pessoas jogando na Mega Sena como jogaram no final do ano passado. Algumas pessoas acham que foi por causa do advento da pandemia, o advento da necessidade, por isso as pessoas jogaram. Uma outra coisa que me trouxe espanto nessa série da Netflix, a desumanidade de todos, dos 456, que eles se tornam animais para matar os outros, a desumanidade dos que são ricos e estão ali simplesmente jogando, apostando nos outros, e eles apostam por aquele que vai ser o vencedor, e por isso tem o jogo. A desumanidade que os próprios participantes cometem entre si. Mas teve 3 personagens que me instigaram. Tinha um pastor lá no meio. Eu não sei se você assistiu a série, mas se você assistiu, você vai se lembrar que tinha um pastor lá no meio. E uma das personagens principais era uma mulher que tinha fugido da Coreia do Norte e que tinha sido abusada por uma família de religiosos. E ele virou, e todos estavam caçoando daquele pastor, porque aquele pastor estava ajoelhado, orando e pedindo socorro para Deus. E eu fiquei parado, eu fiquei pensando, como existem pessoas que acham que fé se desassocia da ética. Como existem pessoas que desassociam a fé da ética. Que em nome da fé, a fé pode fazer qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Essa desassociação é extremamente perniciosa. Em nenhum campo da palavra de Deus, em nenhum momento dos escritos sagrados, é possível desassociar fé de santidade. E santidade é ética. Ética cristã. Mas eu quero me deter ainda um pouco sobre o personagem principal dessa série. Que eles tentam humanizar a desumanidade dele, a ganância dele, o desejo dele,
Depois ele fica com culpa, porque ganhou o prêmio. A cena final, ele se degladiando com o próprio irmão, os dois lutando pelo dinheiro, e o dinheiro valeria mais a vida de qualquer uma pessoa, de qualquer ser humano. Queridos, esse texto também fala disso. Porque existem pessoas que acham que o dinheiro é mais importante do que a vida humana. Existem religiosos que acham que é mais importante a religião do que a vida humana. Existem pessoas que estão desassociando a fé da ética. Existem pessoas que acham então que basta crer para que as coisas aconteçam, e não importa como esse crer vai resolver as coisas. E não é assim, segundo a palavra de Deus. Nesse texto nós podemos ver como Jesus está explicitando a ética de vida desses personagens. Os primeiros personagens que eu vejo aqui são os salteadores, que eles têm uma ética que diz assim: o que é meu, o que é seu, mas o que é seu vai ser meu também. Essa é a ética dos salteadores, essa é a ética do corrupto, essa é a ética daqueles que estão mentindo na vida. Essa é a ética dos 456 jogadores de Round 6, é a ética também dos apostadores de Round 6, que diz simplesmente o seguinte: pelo dinheiro vale-se fazer qualquer coisa. Não é assim no reino de Deus, nós não podemos viver essa ética, a ética dos salteadores. Existe uma outra regra, a regra dos religiosos aqui, a regra ética pela qual eles estão vivendo, que eles dizem assim: o que é meu, o que é seu, e cada um no seu quadrado. Eu não me envolvo com os seus problemas e você não se envolve com os meus problemas. Essa é a ética do século 21. Essa é a ética do individualismo. Essa é a ética que as pessoas pensam só em si próprias. Essa é a ética em que as pessoas estão simplesmente não se importando com o problema dos outros. Eu já tenho problema demais, por que eu vou me preocupar com o problema do outro? Essa é a ética que faz com que morram todos os dias mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo por fome. Essa é a ética que faz com que mais de 15 milhões de pessoas morram no mundo por não terem porque não tem saneamento básico. Essa é a ética que o mundo está oferecendo. Essa é a ética que a cultura está oferecendo, a cultura do individualismo, a cultura do privativo, a cultura de que eu posso até ser hipócrita de virar e falar assim: fique em casa. Não importa se você tem que trabalhar ou não, se você vai fazer o seu almoço agora com o dinheiro que você vai ganhar pela manhã, eu vou falar: fique em casa e eu mando fechar tudo. Essa ética é espúria ao Evangelho, ao reino de Deus, a Cristo Jesus. A ética, nós vemos aqui também uma terceira ética, que Jesus exalta, que é a ética do samaritano. O que é meu, mas o que é meu pode transformar a sua vida. Então, o que é meu serve para você também. E é esse o nosso desafio para vivermos nesse tempo. É esse o desafio em que nós vamos conseguir vencer a adoração a mamon, a adoração ao dinheiro. Generosidade, altruísmo, verdadeiro altruísmo, verdadeira doação, verdadeira expressão de louvor a Deus. Lá em Tiago nós vemos que ele diz assim: a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e não deixar que eles tenham falta. Por isso, para mim, algumas coisas me trazem muita indignação. Como pode as pessoas falarem que são cristãs, frequentarem um ambiente religioso,
que tem a capacidade de captar milhões e milhões de recursos, mas esse organismo religioso não tem uma casa de recuperação, não tem um abrigo para a mulher, não tem uma casa de idoso, não tem um abrigo para as crianças órfãs que são abandonadas por tantos e tantos lugares. Isso me traz muito espanto. A fé não pode ser desassociada da ética cristã. A fé não desassocia. E aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles vivem com a ética que é do céu, não a ética que é da terra. O que é meu foi dado por Deus, e o que Ele me deu é para administrar e ajudar a diminuir as dores e as mazelas que estão acontecendo ao meu redor. Uma vida cristã sem generosidade não é uma vida cristã verdadeira em Cristo Jesus. Jesus então expressa isso de uma maneira muito categórica. Ele diz para os religiosos: a sua religião não tem serventia nenhuma, não serve para nada. Se o seu coração não chora, não dói por aquele que está sofrendo e precisando de um socorro hoje. Jesus diz então para nós e nos desafia que além de amar a Deus sobre todas as coisas, que além de viver nessa ética de amar a Deus e amar o próximo, que a nossa expressão verdadeira de adoração e de louvor é a expressão de generosidade, a expressão de doação. Com isso, então, a gente tem alguns desafios que precisamos colocar em nossas vidas, queridos irmãos. O primeiro desafio é avaliar se a nossa espiritualidade está sendo realmente a espiritualidade que anda com Jesus Cristo, se na nossa espiritualidade existe ética cristã, existe então respeito à vida, respeito àquele que precisa, socorro, ajuda, auxílio, altruísmo à pessoa. Será que a nossa vida cristã está de fato sendo demonstrada nesse mundo caótico, nesse mundo egoísta, nesse mundo ganancioso, de que importa eu ter mais? Não, queridos irmãos. Eu creio num Deus que é o rei do ouro e da prata, é o dono do ouro e da prata. Eu creio num Deus que abençoa generosamente todos os corações, mas eu creio num Deus principalmente que Ele está interessado em abençoar aqueles que vão fazer o bem sobre a face da terra, sobre aqueles que vão fazer a mudança sobre a face da terra. Eu gostaria de terminar essa reflexão nesta manhã, trazendo para você algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos e que eu acho que são coisas importantes que a gente precisaria resgatar entre nós em nossas vidas. A maioria das universidades nos Estados Unidos foram fundadas e estabelecidas por igrejas. Elas se mantiveram e se mantêm até hoje pela cultura da doação voluntária, onde eles recebem essas contribuições do povo generoso que eles são. Nós sabemos que o povo que mais contribui financeiramente para a diminuição das mazelas sociais no mundo é o povo americano, o povo dos Estados Unidos. Porque em sua predominância eles são ainda hoje 65% de evangélicos. Desses 65%, cerca de 75% pertencem à Igreja Batista. As principais organizações hoje humanitárias do mundo, como Cruz Vermelha, como Médicos Sem Fronteiras, foram fundadas e estabelecidas por homens e mulheres que adoravam e viviam ao nome de Cristo Jesus. Todas as vezes que você passar na frente de um hospital e ver que o nome desse hospital se chama Albert Schweitzer, lembre-se que esse homem era um grande pianista, um grande médico, que abriu mão de toda a sua carreira para ir para a África do Sul,
abrir um hospital para curar a malária, curar as doenças daquele povo. Lembre-se que até o século 17, na história da humanidade, não existiam pessoas para cuidar dos órfãos, e que os órfãos morriam nas ruas. Mas depois do século 17, levantou-se um homem chamado George Miller, um pastor, que ele sozinho conseguiu retirar das ruas mais de 1.600 crianças. Sem recursos e sem condição, ele conseguiu fazer com que esses orfanatos se espalhassem por todo o continente antigo, chegando até os Estados Unidos. A cultura do cuidado, a cultura do cuidar ao próximo. Queridos irmãos, o Evangelho não se desassocia da ética cristã. O verdadeiro Evangelho, ele se manifesta no dia a dia. É você indo para qualquer lugar. O verdadeiro cristão, ele sempre está esmolando. Ele sempre tem a prática de esmolar. Essa semana, eu estava conversando num grupo e eu estava falando das cestas básicas que nós distribuímos esse mês. Nós distribuímos mais de 36 cestas básicas esse mês. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus por todos que contribuíram, que trouxeram e que entenderam desse projeto. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram, mora em outra cidade, falando de uma família aqui, com 4 crianças que precisavam de um socorro. Essa semana nós tivemos a oportunidade de socorrer, porque eu deixei algumas cestas aqui, porque eu senti que Deus falou, segura algumas cestas, porque algumas pessoas vão precisar. E a pessoa veio aqui, pegou dois alimentos, ainda comprei um leite para dar para as crianças. Querido irmão e querida irmã, todo projeto do reino de Deus, que visa a exaltação do nome de um homem, que visa a exaltação da aparência humana, precisa ser refutada por cada um de nós. Porque o Evangelho é a exaltação somente a Cristo Jesus, só a Ele. Porque Ele desceu da glória dos céus, morreu a nossa morte, para nos dar a verdadeira vida, a vida eterna. E para que possamos mostrar essa vida aos outros, às pessoas que sofrem, àqueles que necessitam. Por isso, eu queria deixar para nós 3 desafios nessa manhã. A primeira, da gente se autoavaliar. Se tudo aquilo que a gente está fazendo é simplesmente um empenho para ganhar mais, ou se é um empenho para a gente realmente ver a transformação de vidas. Eu acho que esse é um grande propósito da vida humana. É por isso que eu acordo todos os dias, por isso que quando eu abro os meus olhos, eu vejo que eu tenho muita coisa para fazer. Não dá para parar, não dá para brincar, porque tem muita coisa para fazer. A gente tem muito para fazer, a gente pode transformar muitas e muitas vidas, muitas e muitas pessoas. A gente pode ajudar pessoas que estão na sarjeta mesmo, na dificuldade maior. A gente pode transformar essas vidas pelo poder do Evangelho, pela graça de Jesus. O segundo desafio, queridos irmãos, é que você tem esse hábito. Um irmão da nossa igreja falou que ele anda no carro dele com uma cesta básica. E ele vai andando pela rua. De repente, se alguém pede alguma coisa, ele para o carro, chega lá, tira a cesta básica e entrega para a pessoa. A pessoa, que coisa maravilhosa é isso? O que nós poderíamos fazer como igreja? E a palavra de Deus diz assim, que o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. A gente fazer isso por generosidade, por liberalidade. A gente fazer isso porque a gente entende que está vivendo num momento, no país e no mundo, onde as pessoas estão passando necessidade. Mas você pode trazer aqui para a igreja que a gente está ajudando muitas e muitas pessoas. Nosso último desafio, queridos irmãos, que a gente não viva pelas aparências, a aparência da religião,
mas que a gente viva pela essência do Evangelho. Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio. Sermos verdadeiros homens e mulheres que adoram a Cristo Jesus e vivem para Ele todos os dias de suas vidas. Se essa é a tua vontade, a vontade do teu coração, fique em pé comigo na presença do Senhor. Vamos pedir que o Santo Espírito de Deus nos conceda a graça de vivermos o Evangelho dele nesses dias. Ó Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, eu agradeço pela Tua palavra, eu agradeço também, Senhor, pelo desafio que ela traz aos nossos corações. E rogo a Ti, ó Deus, que com a Tua graça e com o poder do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos capacitar a viver o Teu Evangelho na prática do dia a dia, em todos os lugares por onde nós formos. E que nós sejamos, ó Deus, a Tua igreja verdadeira, Senhor. Por isso eu peço também, Senhor, nos conceda essa graça de fazermos sempre, ó Deus, com que o Teu Evangelho se espraie, cresça nos corações, transformando vidas, transformando, ó Deus, famílias, transformando empresários, transformando, ó Deus, funcionários públicos, transformando, ó Deus, toda espécie de pessoas pelo poder do Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre vivermos pela Tua ética, a honrarmos a Tua palavra, ó Pai, confiarmos verdadeiramente que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos guarda, a confiarmos plenamente, ó Deus, que toda boa dádiva vem da Tua mão, a confiarmos verdadeiramente, ó Pai querido, que nós estamos aqui para marcar esta geração, ó Deus, e mostrar para cada pessoa, ó Deus, que o Teu Filho é poderoso, que o Teu Filho é maravilhoso, que o Teu Filho, ó Deus, fez uma obra que nenhum de nós poderia fazer, Senhor. Por isso, Pai Celeste, toma as nossas vidas nesta manhã e concede-nos a graça de vivermos o Teu Evangelho todos os dias enquanto vivermos. Assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.